Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãs. Aqui eu dou dica de como você cristão, você que tem um chamado missionário, pastor, uma pastora, pode chegar à fluência no inglês de forma simples, rápida e prazerosa, né? Com o quê? Com a ajuda da Bíblia. Pois isso vai fazer toda a diferença para você ficar firme no caminho, na jornada e conseguir chegar à tão sonhada fluência no inglês. É isso mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente estuda algo que toca o nosso coração, quando nós estudamos alguma coisa que tem propósito, e principalmente propósito divino, levar paz ao mundo, levar as boas novas aos nossos irmãos, alcançar pessoas no Brasil e no exterior, propagar os ensinamentos de Jesus e levar salvação às pessoas ao redor do mundo. Com o quê? Através da palavra do Senhor, utilizando uma ferramenta que é fundamental, o inglês, a língua mais falada do mundo, para divulgar o evangelho que está na Bíblia. A Bíblia é o manual dos cristãos. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 26 anos. Ensino inglês geral para exames, para negócios e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar. Pois eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falarem inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. E na live de hoje, que é a aula de número 135, eu quero falar com você. Você que já fez tantos cursos, tantos métodos, mas que ainda não consegue falar inglês, é muita frustração, não é mesmo? É uma sensação de incapacidade. E aí você passa vergonha em conversas, reuniões, porque você simplesmente não consegue entender inglês. Mas talvez você já tenha investido muito tempo e muito dinheiro. E você continua assim, estagnado, estagnada. Chega de frustração. Você quer avançar na carreira? Você quer avançar no campo missionário? Você quer avançar aí na liderança da sua igreja? Eu posso te ajudar. Sabe por quê? Você, cristão, pastor, missionário, eu posso te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva com a ajuda da Bíblia. Mesmo se você estiver começando do absoluto zero. Se você é cristão e tem um chamado missionário, você deseja levar a palavra do Senhor a diferentes nações e de pregar o evangelho a toda criatura. Este é o desejo do Senhor. Então, se você é um pastor ou uma pastora que ainda não fala inglês e gostaria de aumentar a sua atuação aí na sua igreja, mas também não só na sua igreja, mas também visitando igrejas fora do Brasil. Ou se você é cristão e deseja avançar na carreira ou simplesmente aproveitar melhor as suas viagens no exterior. Deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Eu tenho certeza de que com o conhecimento do inglês, você vai poder realizar muitos sonhos, tirar muitos projetos do papel, muito além do que você consegue até imaginar. Sabe por que eu sei disso? Porque aconteceu comigo. Depois de anos e anos estudando inglês em escolas tradicionais, escolas que só querem te prender lá por anos e todo ano te cobrar materiais caríssimos e ainda matrícula. Eu paguei muito caro para chegar à fluência do inglês. Mas eu quero te ajudar, meu irmão e minha irmã em Cristo. Há uma maneira mais simples
E o meu compromisso com você, cristão, pastor, missionário, é te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Você sabe o que a fé e a fluência no inglês têm em comum? Eu falo sempre isso. Não. Ambas vêm pelo ouvir. Em sua carta aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo declarou: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé e somos invadidos por uma paz inexplicável. A paz que o mundo não pode te dar, né? E olha só que para você experimentar essa paz, você tem que renovar a sua mente pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sempre começa as suas cartas, né, cumprimentando os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E a graça vem sempre antes, porque a graça do Senhor é essa graça que nos garante paz. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que passou a morar em nós. E aí, nós iniciamos um processo de renovação da nossa mente, um processo de santificação e um processo contínuo, exatamente, que vai durar toda a nossa caminhada cristã, sabe? Quanto mais você cria intimidade com o Senhor, mais você aumenta a sua fé, mais você aumenta a sua confiança nele. E aí, você então entrega os seus caminhos a ele. E a Bíblia diz que o mais ele fará, meu irmão e minha irmã. Este é o segredo de ter uma mente bilíngue. Tudo começa em nós. Assim como você decidiu, né, entregar a sua vida a Cristo, você também pode decidir hoje ter uma mente bilíngue e começar a sua jornada rumo à fluência no inglês. E assim como a fé, a fluência no inglês também vem pelo ouvir. E conforme você vai ouvindo a língua inglesa, né, você vai criando mais intimidade com ela, você passa a entender a sua estrutura, os padrões que se repetem, inclusive na pronúncia, né? E pouco a pouco, o inglês vai deixando de ser um bicho de 7 cabeças para você, né? Olha só, busque instrução, busque um professor de sua confiança e siga em frente, ó. Siga em frente até que os primeiros resultados apareçam. Porque o aprendizado de uma língua estrangeira exige constância e dedicação. Eu vou repetir. O aprendizado de uma língua estrangeira exige constância e dedicação. Não fique à beira do caminho. O único lugar onde o sucesso aparece antes do trabalho é no dicionário. RST. Então é isso. O meu compromisso com você, cristão, missionário, pastor, é te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. E eu terei o imenso prazer em conduzir você na sua jornada rumo a uma fluência no inglês. Sabe para quê? Para aumentar o número dos trabalhadores no campo missionário. Meu irmão e minha irmã em Cristo, seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo precisa de você, missionário. Compartilhe. Vamos usar a internet a favor do reino, né? Divulgando o evangelho. E se você tem um amigo cristão, se você tem uma amiga com chamado missionário, um pastor que deseja falar inglês,
convida-os para participar aqui das nossas lives. E agora eu tenho um pedido para você. Deixa o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Clica no botão aí. Isso é importante, porque as redes sociais vão entender que este é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. E você que segue o meu perfil no Instagram, né? Siga. Por quê? Há dicas rápidas que eu só consigo postar lá. Né? Você quer chegar à fluência no inglês? Com essa ajuda preciosa aqui, de maneira simples e definitiva, é possível, mesmo começando do zero. É possível. Você quer alcançar a fluência no inglês para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família, da vida de tantos irmãos que você vai impactar aí com o seu trabalho missionário. É possível. Acredite. E como aqui o nosso programa é Inglês para Cristãos, hoje a nossa aula vai ser baseada no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 6. 3 a 6. O Senhor tem uma palavra preciosa para mim e para você, né? Então, eu sou uma professora de inglês e talvez um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor. E juntos nós vamos nos edificar e nós vamos aprender, né, com os ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve seu inglês. Né? Então, esse trabalho que nós vamos fazer aqui, ele vai te ajudar a entender melhor a estrutura da língua inglesa, vai ajudar você a aumentar o seu vocabulário e ainda vai aumentar a sua fé e te trazer mais paz, né? E essa combinação poderosa tem o poder de fazer atravessar qualquer deserto, meu irmão e minha irmã. E se você quer ser fluente em inglês, você tem que saber bem os verbos, porque verbo é ação, verbo é comunicação. E aqui nesses versículos, você vai ver o quê? Né? Você vai ver o presente, vai ver o passado, vai ver o futuro e ainda vai ver o gerúndio em inglês. Formas que talvez você só veria em níveis mais avançados. Mas aqui com o estudo da Bíblia, é possível acelerar o seu entendimento na língua inglesa. Olha, usando o inglês do dia a dia, tá bom? Usando o inglês do dia a dia. Vamos lá? Vamos começar? É isso aí, Fernanda. Vamos caminhar juntos. Compartilhar aqui. Olha só, vou começar falando em inglês, né? Porque aí vocês já vão checando o seu entendimento. O que a gente vai trabalhar? We're going to work with the book of Philippians, yeah? Chapter 1. I'm going to read verse 3, okay? Verse 3. I thank my God every time I remember you. I thank my God every time I remember you. Philippians, verse 4, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Because verse 5 now. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Moving on to verse number 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Okay, let's move on to Portuguese. Yeah? Agradeço a meu Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 3.
Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Só quero aqui, vamos dar um contexto, né? Esta é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, né? Lá em Filipe. Né? Ele, lembrando, né? Que ele estava na prisão, que ele havia livrado uma garota que estava infestada de demônios. E os donos dessa garota, que utilizavam essa garota, né, aproveitava desses dons que ela tinha, né, para ganhar dinheiro em cima dela, ficaram muito descontentes, então, com o que o apóstolo Paulo havia feito. E no meio daquela confusão, ele acabou sendo enviado, né, à prisão. Então, você sabe que à época, as pessoas que estavam na prisão, né, as autoridades não tinham nenhuma preocupação, nenhum cuidado em alimentar ou vestir aquelas pessoas? Não. Eles achavam, se eles estão lá porque cometeram alguma coisa errada, eles que se virem, né? Então, eram os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas que cuidavam das pessoas que estavam presas ali. Né? E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Então, os irmãos de Filipe, né, os ajudaram, né? Ajudaram o apóstolo Paulo e muito, e também em dividir o evangelho. Então, por isso ele escreve essa carta aqui de agradecimento. Então, esse é o contexto, né? So, it's a letter, just summing up quickly, né? A letter from Apostle Paul to the brothers and sisters in Philippi, right? The ones that were helping him to share the gospel, and also the ones that cared for him, né? Because, as I said, at that time, the authorities didn't care about feeding or even dressing the prisoners. So the Apostle Paul was in a very difficult situation, right? Very good, okay. So, let's just work verse a verse, né? Vamos lá, vou tomar mais um golinho de água aqui, vou dividir de novo a nossa tela. E aí, né? O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta. Oh, hi, Yara. So let me share. Okay, I have to look to the side. Let me share again. Okay. Verse a verse now. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. I thank my God every time I remember you. Então, ó, simple present. Presente simples aqui, ó. Agradeço. In English, I thank. I thank. Já começa que tem um TH aí, né? Lembra? Língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. I thank. I thank. Olha só. E a gente tem que tomar cuidado mesmo para pronunciar o TH da melhor maneira possível, né? Eu sei que talvez você esteja aprendendo, mas isso é uma prática, ok? Até porque se você falar thank, é o verbo afundar, né? No passado, né? Então, olha aqui. Eu agradeço. Porque no inglês eu preciso usar o sujeito. Quando eu for fazer uma sentença no inglês, eu tenho que usar um sujeito. Porque os verbos do inglês, eles não são conjugados como no português.
pessoa a pessoa, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Não. Então, eles têm uma, duas, no máximo 3 variações. Então, é muito importante que você use o sujeito. I think, né? E vai ser o mesmo. E por que eu tenho que usar? Porque senão poderia ser you think, we think, they think. Porque aqui eu só tenho 2 variações para o presente simples. A única coisa que vai variar aqui é a terceira pessoa do singular. Ele e ela. He, ele, she, ela, it, para uma coisa ou uma pessoa. Então, quando você for fazer as suas sentenças em inglês, lembre que você tem que colocar o sujeito aqui. Agradeço, I think, né? Agradeço a meu Deus, my God, my God, I thank my God. Agradeço a meu Deus, I thank my God. Toda vez. Every time. Every time. Outra coisa. Time. Toda vez. Professora, time não é tempo? Time não é hora? Que horas são? What time is it? Então, o inglês, ele é a língua mais falada do mundo porque ele tem uma estrutura até simples, começando com as conjugações verbais. Agora, ele não é uma língua tão rica quanto o português, né? Então, time, né? Time, neste contexto, então, no inglês o contexto é rei, assim como na Bíblia, né? É o contexto que a gente tem que analisar. Então, olha só, time, neste contexto, quer dizer vez, ok? Pode ser tempo, pode ser horas, mas neste contexto quer dizer vez. Então, toda vez, every time. E eu também quero chamar a sua atenção que no inglês as palavras não costumam ter sons de vogais. Temos pouquíssimas exceções, tá? Então, geralmente, você vai parar aqui, ó, time. Se a maioria das palavras que terminam com a letra E, que são muitas no inglês, essa letra E é muda. Time, né? Você abre e fecha a boca. Ok? Time. Eu agradeço a Deus toda vez. I thank my God every time. Toda vez que eu me lembro. I remember. Eu não preciso desse que no inglês, né? É até muito mais suave, né? Every time I remember, né? Eu me lembro. Então, olha aqui. A gente fala que no inglês as preposições são difíceis, mas toda língua tem preposição. Toda, né? No português, por exemplo, você lembra de. Mas no inglês eu não tenho preposição. I remember you. I remember you, né? E esse you, lembrando, you, você, é uma única palavra, tanto para o singular quanto para o plural. You, você e vocês. Então, nesse contexto aqui, né? I remember you. Eu lembro de vocês. Certo? So, I thank God every time I remember you. E remember that. Okay? The brothers and sisters in Philippi, they were helping Apostle Paul there in prison, while he was in prison. Então, esses irmãos, eles estavam ajudando ele. Não só lá, mas também em dividir o evangelho. Also in sharing the gospel. Ok? Então, ele diz, poxa, eu agradeço a Deus toda vez que eu lembro de vocês. Então, ele lembra desses irmãos com muito carinho. Então, os irmãos estavam ajudando o apóstolo, né? Muito bem. So I thank God every time I remember you. E aí ele continua em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria
muita alegria, não é mesmo? São irmãos na fé. Não só os estava ajudando enquanto ele estava na prisão, mas também dividindo o evangelho, né? Levando as boas novas. So, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Joy, alegria, yes, with a lot of joy. Because you are my brothers and sisters in faith. You take care of me, you care for me. Yeah, whenever I am in trouble, you help me out. Okay? And you also help me share the good news. Okay? To share the gospel. Então, olha só. In todas. All quer dizer tudo. Todas, todos, né? As minhas. Olha só, as minhas. Fica só my. No inglês, a gente não usa o artigo definido, o, a, os, as, com muita frequência, não com a mesma frequência do português. São in all my prayers. Eu não vou falar in all my prayers. Não. It sounds horrible. Okay? Então, in all my prayers, em todas as minhas orações. Ó, orações. Prayers. Né? Em todas as minhas orações, né? Em favor de vocês. For all of you. For all of you. Então, no inglês ficou todas as minhas orações para vocês, né? Para todos vocês. Todas as minhas orações para todos vocês, né? Em português, em favor de vocês. So, in all my prayers for all of you, sempre oro com alegria, né? Olha só, mais uma vez, oro. No português está muito claro, porque os nossos verbos são conjugados. Quem ora? Eu oro. Já está ali, né? O sujeito que está oculto. Mas, mais uma vez, eu chamo a sua atenção que no inglês eu preciso usar o sujeito. I pray. I pray, né? Presente simples. Oro. I pray. Quando que você ora? Sempre. Always. Always. Lembrando que aqui é um advérbio de frequência. Um advérbio de frequência. Então, os advérbios de frequência são muitos usados como presente simples, né? Lembra, presente simples é para falar do seu dia a dia, da sua rotina, das coisas que são fatos, que são sempre assim, ok? Então, você fala, né, as coisas que você faz de manhã, o que você faz ao longo da semana, você fala que o sol é quente. Isso que eu quero dizer de fatos. O sol é quente. Né? Então, sempre. Então, para falar do nosso dia a dia, a gente usa muitos advérbios de frequência. Nunca, sempre, geralmente. E esses advérbios de frequência, prestem atenção, eles vão vir antes do verbo principal. Né? Antes do verbo principal, tá? Que não seja verb to be, ok? Antes de verbo principal, comer, beber, dançar, pular, não ser, estar, ok? So, I always pray com alegria, com, with, olha o TH de novo, with, ok? I always pray com alegria, joy, with joy, ok? Very nice. E aí? E aí ele tá dando agora, ele vai dar as razões pelas quais ele ora com alegria, não é? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, né? Por causa, né, dessa cooperação. Because of your partnership
in the gospel from the first day until now. Por causa. Por quê? Não é? Because. E olha mais uma vez aqui, olha essa letra E. Because. Eu paro no S, não é? Por quê? Because da cooperação, então, of your, né, da sua cooperação traz. Lembra, eu estou trabalhando com a NVI, Nova Versão Internacional, tanto no português quanto no inglês, tá bom? Então, aqui, eu não estou fazendo adaptações. Isso aqui é a palavra do Senhor nessas versões tal e qual, ok? Então, no português, no inglês, ele traz da sua cooperação. Because of your, sua cooperação. Partnership. 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 Olha só. Partner é parceiro. Pode ser sócio, né? Pode ser o seu companheiro. Se você mora com uma pessoa, né? E não é casado oficialmente, as pessoas podem falar muito isso no inglês. My partner, né? Meu parceiro, meu companheiro. Mas pode ser um parceiro, seu parceiro de dança, né? Partner. Mas pode também ser, sabe o quê? O seu sócio, num negócio, sócio. Então, quando eu coloco esse sufixo aqui, vira a sua parceria, que no português está usando a palavra cooperação, né? Que no inglês seria cooperation. Mas se você coopera, você tem uma parceria, né? É que nem, ó, friend, amigo. Como é que é a amizade? Friendship. Então, isso aqui é um sufixo que altera aí a pessoa, né? Partner é a raiz, parceiro. Então, aqui, ó, por causa da sua parceria, partnership, né? Que no português está cooperação. Então, ele agradece pela parceria, né? Eles estarem caminhando juntos, né? Parceria onde? In the gospel, because of your partnership in the gospel, né? So they are working together in spreading out the word of God, right? And take the good news, né? To all people. Então, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, because of your partnership in the gospel. Evangelho, gospel. Por isso que a gente fala muito gospel songs, as músicas evangélicas, né? Que vem do evangelho, né? So, in the gospel. Desde quando? Do primeiro dia até hoje. Desde, ó, from, que pode ser de, né? De, da, do, né? O inglês é muito simples. E aqui, desde, from. Desde quando? O primeiro. The first. Né? Ó, first. The first. Desde o primeiro dia. The first day. Até. Until. Só chamar sua atenção que a letra L no inglês, eu costumo brincar que ela é pronunciada como um L. Porque no português a gente pronuncia a letra L como se fosse um U, não é? Eu sou o quê? Vilma. Porque lá eles falam assim, Velma, né? É bem alongado. Until, ok? Até quando? Agora. Now, agora. Until now, até agora. Ok? E aí? Vem a grande promessa do Senhor, né? E aí o apóstolo Paulo escreve na sua carta: estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês, being confident of this, that he who began a good work in you. Então ele fala, estou convencido de. Olha, preposição também no português, de, que é of, né? Então aqui, nesta versão do inglês, eles usaram o gerúndio. Estando confiante de. Se eu fosse traduzir isso mais literalmente, being, estando confident, convencido, confiante, né? De. Being confident of this. Esse this é do que ele vai falar agora, né? Então, estando confiante de. Estou convencido de que. Being confident of this. E aí é a promessa do Senhor. Aquele that. Aquele que. Ó, aquele que. Então, esse que, eu tenho aqui o that. That. Aquele que. Então, eu tenho that, he, ele, who, that, he, who. Que aquele que. Porque esse who aqui é que, ok? Ele quer dizer que. Ele é usado para pessoas somente, tá bom? Então, que aquele que. That, he, who. That, he, who. Então, agora vamos ver um passado simples. Aquele que começou. Passado do verbo começar, no inglês, é began. Began, tá? Por quê? Porque o infinitivo e até o presente, ó. O infinitivo, verbo começar, é begin. Begin. E o passado simples, began. Ok? Began. Então, aquele que começou, that he who began, começou o quê? A obra. Work. Obra. Work. Trabalho, né? Aonde? Em você. In you. Né? Agora, é qualquer trabalho? É qualquer obra? Não. A boa obra. Né? Aquele que começou a boa obra em você. A good work in you. E esse trabalho começa quando nós aceitamos a Cristo. Quando o Espírito Santo vem morar em nós. E aí a gente começa aquele trabalho de santificação. Renovação da nossa mente através da palavra do Senhor. Right? So this good work starts when we accept Christ. Right? We receive the Holy Spirit that comes to dwell in us. Then we start a process, a sanctification process. Né? Então, esse que é um bom trabalho, né? Que vai durar quanto tempo, meu irmão e minha irmã? Vai durar a nossa vida. Né? Nós caminhando com o Senhor dia após dia, crescendo em fé dia após dia. E se você quiser atingir a fluência no inglês, saiba que isso também é um processo. Você tem que passar a ouvir inglês e vai ser dia a dia e você vai aumentando o seu entendimento da língua, né? E vai se acostumando com os sons. É um processo. Você melhora a cada dia. Respeite o processo, aprecie o processo, né? Então é isso, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, being confident of this, that he who began a good work in you, o que vai acontecer? Vai completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Essa é a certeza. A boa obra que ele começou vai ser completa. Vai ser completa. Até o dia da chegada do nosso Salvador. Né? Vai ser completa. É dia a dia. Né? Não é no nosso tempo também, é no tempo dele. Dia a dia. Se você está aí passando por algum deserto, você ainda está com a vida desorganizada, às vezes tudo bagunçado. Fique no caminho. Caminhe o caminho. É dia após dia e o Senhor vai realizando, Ele vai fazendo, Ele vai mexendo. Dia após dia Ele vai colocando tudo no lugar. Porque não é qualquer obra, é a boa obra do Senhor, que vai ser completa até o dia de Cristo Jesus. Então, essa boa obra, the good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Né? E olha só, agora já entrando no futuro. Will. Então, isso aqui é um verbo auxiliar. Eu não canso de falar que os verbos auxiliares no inglês têm a função de nos falar qual é o tempo verbal da sentença. Qual é o tempo verbal da sentença? Já sei que é futuro, porque eu estou vendo o will aqui antes do verbo principal, que é o verbo carry on. Olha só, vou falar uma coisa muito séria com vocês. São tantas promessas, não é? Que a gente escuta aí na internet. Tem gente prometendo que você vai aprender a falar inglês, vai ficar fluente dormindo. Eu já disse que é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Outros estão dizendo que você vai aprender o inglês a partir do português. Realmente, são muitas palavras que são similares. Realmente. Você pode aprender bastante palavras. Agora, ter um inglês fluente, um inglês do dia a dia, eu não acredito. Sabe por quê? Porque o inglês do dia a dia, você que já estuda um pouquinho de inglês, você sabe que o nativo usa uma linguagem no dia a dia que é totalmente diferente dessa linguagem que é mais formal. Porque as palavras que são parecidas, português e inglês, são palavras que são de uma língua formal. E no dia a dia, o que o nativo usa? Phrasal verbs, o tempo todo, né? Porque olha só, vou dar um exemplo prático. Carry on quer dizer continuar. Carry on quer dizer continuar. E nós temos, vamos colocar aqui, peraí, dividir isso com vocês. E nós temos a palavra continuar. Eu não disse que é continuar? Carry on? Continuar. E nós temos, sim, uma palavra no inglês que é o continue. Continue. Continuar, continue. Só que, meu irmão e minha irmã, no dia a dia, o que o nativo vai usar? Ele vai usar carry on, né? Carry on, quer continuar. Então, quando eu falo que aqui você encontra o inglês do dia a dia, tá aqui para provar, ainda mais a gente trabalhando com a nova versão internacional e também lá na minha mentoria Inglês para Cristãos, eu uso duas versões, tanto no inglês quanto no português, muito atualizados, com uma linguagem muito simples, muito simples. Outro dia um aluno, um seguidor, me perguntou, o inglês não é difícil? E com a Bíblia, professora, que também é difícil? Olha, a palavra do Senhor nos vai sendo revelada a partir do momento da nossa entrega, a partir do momento que a gente passa ouvir a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor, né?
escutar pregações da palavra do Senhor, nosso entendimento vai sendo aberto, não é mesmo? O inglês é a mesma coisa. Você vai ouvindo inglês, vai ouvindo inglês, vai ouvindo inglês, e o entendimento do inglês vai abrindo também. Né? Tal e qual. Não é? Você começa com o alimento líquido e depois a gente passa para o sólido, não é mesmo? Então, olha só. Carry on quer dizer continuar. Então, aqui em português, ele diz o quê? Que ele vai continuar, que ele vai completá-la, não é? Vai completá-la. Então, como eu digo, eu estou usando a versão da Bíblia, ele vai completar. E o inglês ficou assim, vai continuar, né? Porque will carry it on. Esse it que está aqui, ele se refere a quê? A boa obra. Né? A boa obra que ele começou. Né? The good work. The good work. Né? That he started in us. The day we accepted Christ. Tá? Então, esse it é a boa obra que ele começou. Né? Então, aqui no inglês, will carry it on to completion. Né? Até ela estar completa. Né? Até ela estar completa. Então, vai completá-la. E will carry it on to completion. Porque esse vai aqui é uma espécie de futuro, não é mesmo? Nós temos esse vai também no inglês, que é o going to. Mas a Bíblia usa o will o tempo todo. Will carry it on to completion. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Until the day of Christ Jesus. Essa é a promessa do Senhor. That's God's promises. Para quem? Para os seus filhos. Né? To his children. Para mim e para você. This promise to me and to you, my brothers and sisters. We who are brothers and sisters in Christ. Olha que mensagem maravilhosa. Né? Vamos lá? Olha que mensagem maravilhosa. Né? Porque eu, quando estou aqui preparando isso para vocês, quando eu estou aqui estudando com vocês, eu recebo esta mensagem no meu coração. Né? Such a great message, such a great promise. Mas ele fala para quê? A gente ficar no caminho, né? A gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque senão a nossa fé, né? Se a gente for lá para o mundo, a nossa fé enfraquece. Né? E com o inglês também. Você estuda inglês por 6 meses, 1 ano. Depois você abandona. O que vai acontecer? Todo aquele investimento de tempo e dinheiro, ele é perdido. Ele é perdido. Porque o seu cérebro, ele só usa aquilo que está ativo ali. Se você deixa de usar, ele entende que não é importante. Ele abandona. É por isso que a gente esquece. Então, você fica lá com aquele conhecimento passivo. Tem tanta gente que estudou inglês tantos anos e ficou com esse conhecimento passivo. Né? Para ativar, você tem que voltar às práticas, às boas práticas. Voltar a estudar, voltar a ouvir inglês. Sabe, escutar inglês hoje é tão simples, é tão fácil, não é mesmo? Na internet são tantas pregações, são tantos louvores, são tantos estudos bíblicos no Brasil e no exterior. Eu sigo tantos homens e mulheres de Deus aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, não é mesmo? E aí eu vou recebendo, e depois eu venho aqui partilhar com você, meu irmão e minha irmã. Ok? Então, olha só. Olha quanta coisa que você
aprendeu, né? Olha quanta coisa que você aprendeu. A gente tem que perseverar, a gente tem que ficar firme no caminho até alcançarmos os resultados desejados. É isso que eu estou fazendo, né? E agora eu peço para você deixar aí o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí, né? Porque a internet precisa da participação dos cristãos. Em meio a tanta coisa ruim que circula nos noticiários, nas redes sociais, para nos atingir, nos enfraquecer, nos desviar do caminho, da verdade e da vida. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Bye.